A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Seitas e Heresias, na Logos Ensino Superior de Teologia, no curso de liderança. Você está agora na quarta AVA da aula dupla 2, que é a aula 3 e 4, sendo a primeira parte agora da aula 4. Nós estávamos falando na AVA anterior sobre heresias atuais e nós começamos com a explicação do fundamentalismo. Vamos entrar agora numa outra abordagem que é o liberalismo, que é uma segunda grande heresia dos dias atuais. Vamos começar com o conceito. Liberalismo é uma filosofia política e moral baseada na liberdade, consentimento dos governados e igualmente diante da lei. Os liberais defendem uma ampla gama de pontos de vista, dependendo da sua compreensão desses princípios, mas em geral apoiam ideias como do governo limitado, direitos individuais, incluindo direitos civis e direitos humanos, livre mercado, democracia, secularismo, igualdade de gênero, igualdade racial, internacionalismo, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade religiosa. Amarelo é a cor política mais comumente associada ao liberalismo. Como você está vendo, basicamente o liberalismo é a nova tendência mundial, né? Então, as democracias hoje e os grandes políticos, eles seguem um pensamento muito liberal, né? Em certo sentido, o liberalismo pode ser uma boa visão. E como estou a colocar aí, ele parece ser uma boa visão. Mas o meio teológico liberal considera a Bíblia apenas uma ficção. Então nós estamos falando da teologia liberal. Então a discussão filosófica do liberalismo nós não vamos entrar. Você já tem ali o conceito, se você quiser pensar e analisar e até discutir com o seu pastor, você pode fazer, se isso vier afetar você, principalmente se você estiver trabalhando a nível de governo, né, a nível de Estado. Então você tem que repensar que tipo de mentalidade você tem, no sentido liberal. Mas veja, do ponto de vista teológico, a teologia liberal é totalmente rejeitada por nós, porque ela entra pensando que a Bíblia pode ser discutida, que a Bíblia pode ser analisada a ponto de rejeitar o que a Bíblia diz, ou até mesmo achar que a Bíblia erra, ou que pode ser apenas uma ficção, por exemplo, Adão e Eva nunca existiu. Isso é a ideia da teologia liberal. E tem muitos teólogos famosos hoje que podem ser liberais, inclusive que escrevem livros. É até muito comum muitos desses teólogos liberais não mostrarem que são liberais, porque eles sabem que toda a igreja pentecostal, e mesmo os ortodoxos, né, que forem conservadores, se saberem que eles são liberais, não vão comprar os livros deles. Então eles se escondem. Então cuidado. Quando você vê, procure saber quem é a pessoa que escreve um livro. Agora, pode ser, se você tem capacidade de distinguir o bem e o mal, você pode até pegar aquilo e aprender alguma coisa, que tem muita coisa boa que pode ser falada não só por eles, até por incrédulos. Mas sempre colocando a Bíblia como a base de fé e prática nossa. Então, ao adquirir um livro, veja sempre quem é o autor. Um outro aspecto de análise para a heresia é o ecumenismo, que é uma corrente filosófica que está dentro da igreja. Mas é errado o ecumenismo? Essa é uma pergunta, né? Há duas visões de ecumenismo hoje, sem entrar no aspecto histórico da terminologia de ecumenismo que nasceu na Igreja Católica. Nós não vamos entrar nisso. Vamos só considerar o aspecto hoje, prático, nosso. Então existe o ecumenismo geral e o ecumenismo evangélico cristão. O ecumenismo geral, ou grande ecumenismo, quer reunir todas as igrejas, todas as religiões, como se tudo pudesse se unir e como se todos os deuses fossem um só Deus. Isso nós rejeitamos. Eu sei que algumas igrejas evangélicas, inclusive históricas, estão dentro do ambiente do grande ecumenismo, né, que é liderado aqui em Angola pela SICA, né? A AEA, já que é outra associação também de igrejas registradas, segue o ecumenismo evangélico. Nós, pentecostais, estamos agora numa nova proposta para Angola, e é verdade que muitos pentecostais estão também no ambiente até de associações como a AEA, mas nós consideramos a unidade da igreja entre igrejas cristãs, primeiro, segundo, evangélicas.
né? Então, isso tem que ser considerado, senão nós vamos entrar num ambiente em que nós vamos aceitar tudo, né? Então, cuidado com isso. Existem outras discussões, né? É lógico que o ambiente do ecumenismo você tem que discutir com o seu pastor para saber qual é a linha que a sua igreja segue, mas não vá contra a Bíblia Sagrada. Esse é o ponto fundamental. Existem outras discussões que nós poderíamos abordar e não vamos estar abordando, como a teologia da missão integral, especificamente aquela que foi originária no Pacto de Lausanne, né? Que nós da Logos, inclusive, também apresentamos, nunca com proposta comunista, nunca, certo? Então, a missão integral é a igreja dando ajuda ao necessitado, é boas obras, tá? Não é a ideia socialista nem comunista. Então não confunda isso, porque tem linhas de dois lados dentro dessa teologia. Nós temos a teologia da fé, que basicamente é o grande movimento originado em Copenhagen, né? Que é chamado movimento da fé, que acabou originando aquilo que é chamado de os neopentecostais. E dentro dos neopentecostais e dos pentecostais também nasceu a teologia da batalha espiritual, da cura interior, e atualmente está nascendo uma nova teologia que é a teologia do coaching, né, do coaching, né, que é uma abordagem que muitos novos pregadores têm seguido e merece, né, uma discussão porque ela é muito próxima do movimento da fé. Mas nós não vamos abordar isso, está aí os nomes, se você quiser aprofundar, principalmente com o seu pastor, você pode fazer uma análise, tem livros, tem internet que você pode abordar. Mas dentro do estudo das heresias atuais, nós temos que ver a visão angolana de igreja e de seita. E um primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção é a proliferação de seitas. Por quê? A pergunta é: proliferação de seita ou diversidade religiosa? Porque hoje nós ouvimos muito que a igreja crescendo é proliferação de seitas. No aspecto científico está certo. É realmente uma subdivisão da religião cristã. Mas o aspecto é pejorativo para quem ouve. Quem ouve acha que é um monte de gente errada, ilegal. E aí vem a pergunta também, né? O que é ilegal diante de Deus? Quem estabelece o que é a igreja? É Deus ou é o governo? Com certeza é Deus. Não há discussão sobre isso. Então, o que nós podemos ver é que o que está acontecendo hoje em Angola é uma grande diversidade religiosa, principalmente dentro do ambiente constitucional laico. Isso é normal e deveria ser um normal. Agora, o que é o padrão para se considerar uma seita em Angola? Pense nisso. Porque nós não temos que olhar para o que o governo diz, nós temos que olhar para o que a igreja diz, o que a Bíblia diz. É lógico, nós temos que entender todo aquele conceito que eu passei para vocês. Mas sempre considerando a Bíblia. Veja, o que é heresia para o governo? Se o governo é laico, então não tem religião oficial. Então não há uma dogmática oficial ou um credo oficial, ou seja, não existe heresia para o governo. A heresia é uma discussão interna da igreja, não do governo, não de lei. Ninguém pode determinar no Estado laico o que é heresia, no sentido assim, qual é a dogmática correta. A Igreja Católica não é a religião oficial de Angola, né? Então, e nem o cristianismo o é, infelizmente, mas não é. Né? Na verdade, o cristianismo sempre defendeu liberdade religiosa, que é o que teoricamente nós temos que viver do ponto de vista constitucional. Nós, como igreja, é diferente. Nós temos um credo, que é o credo cristão, que inclusive para a Logos é o credo de Nicéia, e que tem sido adotado por praticamente todas as igrejas. É um bom padrão, padrão cristão. Se você não sabe qual é só entrar na internet e ver. Agora, cada igreja denominacional tem o seu manual de doutrinas. E o manual de doutrinas é uma identidade do grupo ou da igreja. Consideramos vários aspectos que são obrigatórios do ponto de vista bíblico, mas são contextuais e sociais, portanto, são determinados para a convivência da e na igreja. Nós somos evangélicos, rejeitamos a dogmática católica, contudo aceitamos o credo cristão. E nossas diferenças? Nós temos diferença? Temos. Quem é que está certo?
Qual é o padrão para determinar quem está certo? Nós temos um padrão para nos fundamentarmos. Qual que é? Responda agora, na sua cabeça. Responda para alguém do lado. Para a ava e pensa e responde. Qual que é? É a Bíblia Sagrada. A Bíblia é nossa regra, é a nossa única, como os reformados dizem, a nossa única regra de fé e prática. Isso não está na Bíblia, isso é uma proposta reformada, da reforma protestante que é adotada por nós, que somos evangélicos e somos pentecostais. Mas a Igreja Católica deixou como heresia uma outra tese, sabe qual? É que além da Bíblia tem a tradição e o clero. O que é o clero? É a liderança da igreja. Que a tradição e o clero, ou que o clero determina, o que a liderança determina, é igual à Bíblia. E nós? Na prática ainda podemos ser católicos, entre aspas, né? Ou seja, podemos ter em nós igrejas que creem nessas teses católicas. Mas nós não temos um papado, mas podemos até entrar nesse caminho. O Senhor tem liderança na igreja. E é Ele que estabelece nossos líderes. Deus estabelece na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Inclusive nós podemos ter presbíteros, pastores, nós podemos ter bispos, podemos ter várias, vamos dizer assim, títulos que a igreja compõe, crê, estabelece numa hierarquia ou numa proposta de governo. O texto diz na Bíblia do que eu falei em Efésios 4:11, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores ou mestres. Esse Ele, no texto, é Jesus Cristo. Ele que instituiu. Há uma liderança plural no corpo de Cristo. Não há um líder geral. Jesus é o cabeça da igreja. Mas cada igreja local tem seu líder e os seus ministros. Mas preste atenção, ninguém é maior que a Bíblia. Os exemplos históricos que nós temos de líderes que assumem a autoridade igual à Bíblia, como é o caso do Papa na Igreja Católica, são exemplos de seitas. Né? E a gente vê os absurdos que a gente encontra no Vaticano. Por causa de quê? Por causa do homem assumir a mesma autoridade que a Bíblia. Veja na história da Igreja Católica as grandes tolices, heresias feitas por papas. Porque, na verdade, sempre tem que ter o conselho, né, de líderes. E hoje nós estamos vivendo um momento da história da Igreja Mundial que nunca vivemos. Porque nunca houve tantas denominações como está havendo, inclusive dentro de Angola. E preste atenção, quando líderes assumem a autoridade na história da igreja, eles são produtores de heresias. Agora, Jesus é o centro do cristianismo, não é nenhum homem. E ele também é a chave hermenêutica da Bíblia, ou seja, para entender a Bíblia eu tenho que olhar Jesus e Jesus tem que ser exaltado, porque se ele não é exaltado, se ele não é o centro da igreja, alguma coisa está errada e heresias, ou seja, doutrinas falsas, erradas, mesmo que elas sejam em parte verdade, e pior ainda, quando uma doutrina é parte verdade e parte mentira, né? Porque aí ela atrai as pessoas. Mas lembre-se, Jesus é o centro da igreja. E a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a nossa única regra de prática e de fé. Deus abençoe você. Você está na disciplina Seitas e Heresias. Aqui é o professor Marco Faleiro, que também é pastor, também sou apologeta, por causa do meu doutorado em ciência da religião, né? E também por causa da minha prática, né? Inclusive com o livro que eu deixei aqui em Angola, que é Islamismo em Angola, né? E você está no curso de liderança da Logos Ensino Superior de Teologia com a sua igreja. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.